Bom dia a todos. Feliz sábado. Deus seja louvado pela presença de cada um de vocês que se faz presente aqui. Confesso que eu já estava com saudade de usar aqui esse lugar, né? Já faz 5 meses que estamos enfrentando uma grande pandemia, mas para a honra e glória de Deus, Ele tem nos guardado, tem protegido a nossa vida e tem suprido todas as nossas necessidades, porque Deus Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Quando eu recebi o convite para trazer a mensagem hoje pela manhã, eu fiquei pensando, né, que assunto, né, trazer para compartilhar com a igreja, para estudar junto. E eu pensei num tema, e eu trouxe algumas citações bíblicas para a gente refletir juntos nessa manhã. Diante de todas as circunstâncias pelas quais nós estamos vivenciando, o que nós mais necessitamos, meus queridos, é aprender a viver como salvos a cada dia. Porque Deus provê salvação a cada dia para cada um de nós. E com esse pensamento, eu peço que todos vocês abram as Bíblias lá em 2 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 2. Segunda Coríntios, capítulo 6 e o versículo 2. Mas antes de ler essa citação, eu peço que todos vocês fiquem em atitude de reverência e vamos falar com Deus mais uma vez. Deus soberano, Deus eterno, em nome de Cristo Jesus, nesse momento, pedimos pelo poder do Teu Santo Espírito sobre nós, nos ajude a entender e compreender a grandeza dos Teus ensinamentos e colocar em prática em nossas vidas. É em nome de Cristo Jesus que nós pedimos. Amém. Vamos ler então. Porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Queridos, a cada dia é uma oportunidade que Deus nos oferece para depor as nossas vidas diante dos pés de Cristo e termos, queridos, a plena certeza da vida eterna. Eu peço que vocês abram também lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 4 e o versículo 4. Eu acho muito importante essa citação aqui, muito linda. Peço que todos abram e procurem suas Bíblias. Aqui o próprio Jesus fala. Jesus, porém, responde: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Queridos, quando Jesus ele foi tentado por Satanás, ele venceu as tentações baseado nas promessas bíblicas, baseado na promessa da palavra de Deus. Meditando, estudando a respeito dessa citação de Jesus, que ele diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, eu penso que de igual modo a nossa fé ela tem que ser baseada também nas promessas da palavra de Deus. A nossa fé, a nossa vida espiritual, ela não pode ser baseada, queridos, em sentimentos, mas sim nas promessas da palavra de Deus.
Eu li uma citação do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, e na página 128, onde fala a diferença que há entre a fé e o sentimento. E muitas vezes a maioria das pessoas se deixam levar por sentimentos. Mas aqui a palavra de Deus nos diz o seguinte: obrigada. Fé e sentimento são distintos um do outro, como o leste é do oeste. A fé não depende do sentimento. Devemos nos consagrar cada dia a Deus e crer que Cristo compreende e aceita o sacrifício, sem nos examinar para ver se temos aquele grau de sentimento que julgamos que deveria corresponder à nossa fé. Queridos, uma outra parte assim, que eu achei muito importante: muitos passam longos anos em sombras e dúvidas por não sentirem como desejam. Mas sentimento não tem nada a ver com fé. A fé, que atua por amor e purifica a alma, não é questão de impulso. Ela se aventura sobre as promessas de Deus, crendo firmemente que o que Ele disse é capaz de cumprir. Nosso pensamento pode ser exercitado em crer, ensinando a descansar na palavra de Deus. De forma mais assim resumida, nós seres humanos precisamos aprender a confiar nas promessas de Deus, não em sentimentos. Sentimentos negativos, todos nós somos tomados e nós temos que lutar contra eles. Nós temos que clamar sobre a nossa vida de forma bem pessoal e individual as promessas de Deus, aquilo que Deus deixou escrito em suas sagradas escrituras. Lá em Romanos capítulo 1, no versículo 17, ali o apóstolo diz: o justo viverá pela fé. Queridos, o justo viverá pela fé. Não é por sentimentos, é pela fé. A nossa fé, ela tem que estar baseada nas promessas de Deus, no poder de Deus. Tem que ser algo racional, não ser movido por sentimentos. Nós precisamos clamar de maneira pessoal as promessas de Deus sobre as nossas vidas. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês uma citação que eu considero extremamente importante para a minha vida. Se encontra lá no livro de Filipenses, capítulo 1, e o versículo 6. Aqui uma citação de promessa muito linda. E quando me passa sentimentos assim que não são tão positivos, eu clamo por essa promessa sobre a minha vida. Praticamente assim, diariamente eu clamo a Deus por essa promessa. É uma linda promessa que Deus nos faz. Aqui o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: deixa eu pegar a Bíblia aqui. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando e nos dizendo que aquele que começou boa obra em nós vai completar até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, queridos irmãos, Deus, através do Espírito Santo e pelos méritos de Cristo Jesus, vai atuar na nossa vida para a nossa salvação, para o nosso benefício, até o último dia da nossa existência, para que sejamos salvos para o reino eterno. Nós não estamos abandonados, não estamos à mercê. Aquele que começou boa obra em nós vai concluir até a volta de Cristo Jesus. Amém.
Agora eu peço que vocês abram também lá em 2 Coríntios, capítulo 4 e o versículo 16. Segunda Coríntios, capítulo 4 e o verso 16. Aqui é um grande conselho. Por isso, não nos desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aqui nos diz que mesmo que o homem, exterior se corrompa, mas Deus, através do Espírito Santo, se renova de dia em dia. Para sermos vitoriosos, espiritualmente, para viver como salvos, como Deus quer que a gente viva, nós precisamos colocar em prática um grande ensinamento que Jesus nos deixou. Está escrito lá em Mateus capítulo 6 e o versículo 33. Eu peço que todos abram a Bíblia e acompanhem juntos. Mateus 6, versos 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, para a gente ter vitória na nossa vida, vitória espiritual em todos os aspectos da nossa vida, é de extrema importância a gente buscar a Deus em primeiro lugar, Quando Deus nos desperta ali de manhã, porque é Deus que está nos despertando, é Deus quem está nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade de salvação. Deus nos convida, Deus nos chama para nos encontrar com Ele, abrir o nosso coração a Ele como o nosso melhor amigo, falar de nossos anseios, de nossas necessidades, de nossas preocupações, lançar diante dele tudo aquilo que nos traz preocupação e também falar das nossas alegrias, da nossa gratidão, louvar a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida e procurar se alimentar espiritualmente através da palavra dele, ter um momento ali no primeiro horário, cada manhã, para buscá-lo em oração e estudo da sua palavra, para só depois sair para os deveres do cotidiano, E as pessoas podem perguntar, mas por que tem que ser no primeiro horário? Por que não pode ser assim como sobrar um tempo, sei lá, perto do meio-dia, de tarde, à tardinha, à noite? Porque nós precisamos, em primeiro lugar, ser guiados pelo poder do Espírito Santo. Precisamos ter a impressão de Deus na nossa mente, no nosso coração, para ter atitudes corretas, para agirmos com os nossos familiares, no nosso local de trabalho. E por uma outra questão, se a gente deixar para ter a nossa comunhão com Deus num outro momento que não seja no primeiro lugar, nós não vamos ter. Vai passar o dia, nós vamos nos sobrecarregar com as nossas atividades, E vai passar. E aquele dia vai ser um dia perdido para nós. Por isso Jesus nos convida a buscá-lo em primeiro lugar, a cada momento, a cada dia. Tem uma oração no livro Caminho a Cristo, na página 70, tem uma citação muito linda que nos diz o seguinte: consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disso a vossa primeira tarefa, seja a vossa oração: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permita que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão diária. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia.
Submetei-lhes os vossos planos para que se executem ou deixe de se realizar, conforme indique a providência divina. Assim, dia a dia podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Eu acho linda essa citação, que cada dia nós devemos nos entregar nas mãos de Deus, né? Entregar nossos planos, nossos projetos, para que se executem ou deixem de ser executado, conforme indique a providência de Deus. E dessa maneira nós vamos sendo moldados à imagem de Deus. Eu peço que vocês abram, queridos, lá em Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 20. Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 20. Aqui é Jesus falando conosco. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Queridos, Jesus, Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele bate a porta do nosso coração, Ele deseja fazer parte da nossa vida, Ele deseja ser nosso amigo, andar ao nosso lado, conduzir a nossa vida. Eu gosto muito de estudar os evangelhos. E durante essa pandemia, com a graça de Deus, já estudei todo o Novo Testamento. E um dos livros que mais me encanta é o livro de João. Ali fala sobre a essência da pessoa de Cristo Jesus. Ali diz, queridos, que Jesus é a água da vida. Quem dele beber não terá mais sede. Ali também é descrito que Jesus é o pão da vida, o único que pode saciar a nossa fome espiritual. Também nos diz que Jesus é o nosso melhor amigo. Ele nunca se cansa de nos ouvir as nossas orações, os nossos clamores, as nossas queixas. Ele não se cansa, Ele está sempre atento a nos ouvir e a nos aconselhar. Também diz, queridos, que Jesus é o nosso bom pastor. Ele deseja conduzir a nossa vida até a eternidade. Jesus também é o nosso eterno Pai, que nunca nos desampara. Mesmo que possamos rejeitá-lo, virar as costas para Ele, meus queridos, nos espera a cada momento, a cada instante, de braços abertos, pronto para nos aceitar, perdoar, curar e restaurar. Não para apontar o dedo, não. Jesus nos espera de braços abertos. Ele nos aceita do jeito que nós somos. Jesus nos espera de braços abertos para nos aceitar, perdoar, curar e restaurar. Queridos, uma vez eu ouvi uma citação que eu achei um tanto impactante e forte. Eu assisti uma semana de oração muito linda, não lembro o nome do pastor, mas eu lembro de uma frase que ficou marcada na minha memória, onde ele disse assim, ele falando sobre o grande amor de Deus, ele disse que pessoas perdidas morriam na presença de Deus. E eu fiquei pensando, como assim? Eu não consegui entender direito a grandiosidade daquela fala, daquela frase. E um tempo depois eu consegui entender, lendo a citação de Isaías, e peço que vocês abram e leiam junto comigo, no livro de Isaías, capítulo 46, versos 3 e 4.
Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já tenho feito isso. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. De forma resumida, Deus está nos dizendo que desde o ventre materno Ele tem cuidado de nós. Desde o momento em que nós nascemos, Ele tem nos carregado no colo, Ele tem nos cuidado, nos amparado, feito tudo por nós. Aqui também está escrito que Ele vai fazer isso por nós até a nossa velhice, até o momento da nossa morte. E quando chegar o momento da nossa morte, Jesus estará ali, pronto para nos perdoar e para o quê? Para nos salvar. Deus, Cristo Jesus, Ele nunca vai nos desamparar, nunca vai nos abandonar. Ele vai estar sempre ao nosso lado, guiando e conduzindo a nossa vida. O que nós precisamos é aceitar esse imensurável amor de Deus e ter como propósito na nossa vida aceitar a salvação dele a cada manhã, a cada dia e refletir o caráter dele, porque Deus ele tem um propósito para cada ser humano e esse propósito é que nós seres humanos refletamos a imagem dele, e isso nós só vamos conseguir se nós dependermos plenamente do poder dele, da graça dele e da misericórdia dele. Concluindo, queridos, eu peço que vocês abram lá em Hebreus capítulo 4 e o verso 7. É na metade da citação que diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Queridos, nós devemos exercer uma fé viva e poderosa no poder de Deus, nas promessas de Deus e não focada em sentimentos. Precisamos voltar nossos olhos para Deus e vivermos como salvo a cada momento e a cada dia. Hoje é o dia da nossa salvação, porque temos ainda o Espírito Santo entre nós que nos conduz ao arrependimento, mas sabemos que um dia o Espírito Santo de Deus será retirado e não vai mais haver oportunidade de salvação e nem de arrependimento. Hoje é o dia da nossa salvação. Temos que aproveitar enquanto a porta da graça ainda está aberta, ou seja, o Espírito Santo de Deus ainda está conosco. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E eu chamo agora a Laís para louvar a Deus.
Convido a todos para que se coloquem de pé para falarmos com Deus. Deus Santo, Deus Justo, Deus Eterno, em nome de Jesus nós clamamos e suplicamos a Ti, Pai. Nos ajude a nos voltarmos ao Senhor em oração, estudo a Tua Palavra, a dependermos inteiramente, plenamente de Ti, Pai. Nos ajude a Te buscar a cada manhã, a cada dia, a depender do Senhor e permitir que o Senhor guie a nossa vida. Nos ajude a viver como salvo a cada momento, a cada instante, porque não sabemos o dia de amanhã. Pedimos que o Senhor abençoe cada família aqui representada e a quem está nos assistindo também. Pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé, a nossa esperança em Ti, Pai. Em nome de Jesus.